Saúdo da igreja com a graça e a paz do Senhor. Um bom dia a todos. Eu queria compartilhar com a igreja o texto de 2 Coríntios 3, no versículo 17 e 18, que diz o seguinte: Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. E nesse sentido, é que nós agradecemos ao Senhor por essa maravilhosa graça que nos concedeu a cada vez mais, gradativamente, aparecer com a sua gloriosa imagem. E aí, nesse sentido, eu quero te convidar nessa manhã a celebrar essa glória do Senhor que foi derramada sobre a sua vida, ao Espírito do Senhor que foi derramado sobre a sua vida, e dizer: Senhor, eu quero ver o Teu poder, eu quero ver a Tua glória, eu quero experimentar mais de Ti e cada vez mais ser transformado na Tua gloriosa imagem. Amém? Então que nesse tempo você venha se alegrar no Senhor, dizer: Senhor, Tu és bem-vindo no meu lar, Tu és bem-vindo nesse tempo, e nós te amamos, Deus. Amém? Hoje eu vou contemplar o amanhecer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. Sua expectativa para hoje pela manhã na escola dominical seja a melhor possível, porque eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. Então eu queria convidar você a adorar, a glorificar o nome dele, a dizer: Senhor, o Senhor é maravilhoso,
O Senhor é digno, o Senhor é bondoso. O Senhor, Deus, morreu, Deus, por mim, Jesus. É por isso, Senhor, que eu posso declarar essa canção, Deus. Nós te adoramos, Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Olha o que Ele fez. Deixou o céu para buscarmos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Você pode levantar as mãos aos céus aí mesmo na sua casa e declarar essa maior história de amor. O amor de Jesus, o amor de Deus por cada um de nós. Declare nessa manhã: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só o teu nome, Jesus, é poderoso, Deus. É por isso, Jesus, que nós declaramos nessa manhã, Jesus, que a morte tu venceste, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás em cada casa representada, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste. Declare mais uma vez. Agora está.
céu te adora. Proclama, nós proclamamos, Deus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais sorte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus, nome de Jesus. Para finalizar, declare: nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor na sua casa. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, toda a igreja que assiste agora a escola dominical, nessa manhã de domingo. Nosso tema bem interessante, sobre cultura de ensino na igreja local. O tema que vamos abordar hoje é um tema bem essencial, bem importante, e notadamente em dois aspectos que a gente vai trabalhar. Seja a igreja como instituição, os cursos que ela fornece, as capacitações, seja a igreja corpo de Cristo, né? Aqueles que serão capacitados e aqueles que irão capacitar pessoas, seja no âmbito, né, da sua família, seja no âmbito individual ou então coletivo, né? Desde o grupo de aliança ou encontro maior, né, com a comunidade da própria igreja, ou então com a comunidade local. Isso é bastante importante. Então, vamos lá, pode passando. O roteiro, sempre gosto de apresentar o roteiro, então o roteiro que nós vamos apresentar é esse, uma breve introdução, né, o ensino, o que significa o ensino, já que a importância aqui de implementarmos a cultura do ensino na igreja local, a ordenança de Cristo acerca do ensino, a missão, o ID, a diferença entre ensinar e pregar, é um tema que abordamos nos cursos, né, de formação de evangelistas, de formação de pastores, né, e ele é muito importante aqui também no sentido do ensino na igreja local. O direcionamento do objetivo do ensino, né, para o cristão, o perfil de um bom professor, porque se ensinamos, independente de ser um professor de escola dominical, um professor de algum curso da igreja, mas ao evangelizarmos, ao educarmos, ao fortalecermos pessoas, também temos que ter esse perfil de professor, né? Cristo foi um excelente professor, mestre, rabi, né? Como citam lá as escrituras. Outro, já na parte final, nós vamos adotar alguns aspectos práticos, né, algumas práticas, algumas orientações sobre como ensinar e também algumas estratégias, alguma sugestão, especialmente com relação ao grupo de aliança, com relação aos cursos e capacitações da igreja e principalmente porque a família base social, a família base da igreja,
alicerçada em Cristo, logicamente, algumas orientações para o ensino no âmbito familiar. E aí, por fim, algumas considerações finais. Pode passar? Então, aí uma breve introdução, né? A igreja tem muitas funções, né? E dentre muitas funções da igreja, que é o corpo de Cristo, o ensino cristão é uma das mais importantes e essenciais no desenvolvimento espiritual e no fortalecimento do entendimento da identidade, da minha identidade como cristão e também do meu papel no corpo de Cristo, que é a missão, né? E aí seja de homens, de mulheres, de crianças, e aí a gente abarca todo esse universo, e nesse contexto está a escola dominical, como a gente está fazendo agora, como várias ações da igreja, né? Através de capacitações, de cursos, ou então no próprio ID, no cumprimento da nossa missão, seja local, né? Seja nacional, ou mesmo um aspecto missionário maior, no sentido de abraçarmos, né? De irmos a outros países, ou ajudarmos na evangelização de outras nações. Tudo isso no aspecto espiritual, né, de crescimento, também no aspecto prático da vida, né, da nossa vida. Eu costumo dizer, sejam em aulas, sejam em pregações, que o que vai mais impactar pessoas vai ser principalmente a forma prática de como a gente tem nossa vida cristã. Então, aqueles que são edificados, aqueles que têm maturidade cristã, com certeza irão impactar outras pessoas, né? Então, o aspecto prático de como vivemos, de como passamos a mensagem de Cristo, né, para outras pessoas é muito importante, né? Isso vai ser um grande diferencial na edificação do reino. Então, sem a noção da importância da cultura do ensino cristão na igreja local, dificilmente a igreja, né, como corpo de Cristo, cumprirá de forma efetiva seu papel espiritual e social, né? Seja o indivíduo, seja na comunidade dentro da igreja, seja na comunidade que vivemos, com as pessoas que nos relacionamos, no nosso o vizinho, no nosso trabalho, no colégio, na universidade, tantos outros locais que convivemos com pessoas. Então, isso, entender a importância, né, desse ensino de edificar, de transformar outras pessoas, é essencial na missão da igreja. Pode passar? E já que falamos, né, de tanto da importância do ensino, né, na cultura local, da igreja local, o que seria a importância, o que seria o significado desse ensino? Aí eu busquei na internet, está aí a fonte. Então, ensino é a ação, a arte de ensinar, de transmitir conhecimento, de instruir alguém através de informações e instruções. Orientação adequada, então não é qualquer orientação, é uma orientação adequada para que essa pessoa seja a instrução, né, o conhecimento aconteça. Também a orientação no sentido de modificar o comportamento da pessoa humana. Então, é grande importante esse conceito, porque daí tem um direcionamento do que a gente deve ter, né? E no aspecto cristão, do ensino cristão, é justamente edificar o reino de Deus, ganhar pessoas para Cristo, levar a luz, levar a palavra, esclarecer, tirar dúvida, transformar vidas, né? Impactar, seja nossa família, seja a nossa comunidade local, seja a nação e também o mundo. Daí a importância de entendermos o significado do ensino. Aí podemos passar? Um tópico bem interessante, por vezes talvez a gente não se dê conta disso, é a ordenança de Cristo acerca do ensino cristão. Isso daí é a grande comissão, ou o ID, que está em Mateus 28, né, 10 a 20, que vai dizer: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, pesquisando, né, para a aula de hoje, né, pesquisei em português e pesquisei um texto em inglês que trouxe uma informação bem interessante, que é do Ty Maguire, no texto em inglês, né, em português, a tradução é o papel da educação cristã na igreja local, explicação, né? E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que é a primeira vez nas escrituras do Novo Testamento que vemos um mandamento de educação,
né, de ensino encontra-se na grande comissão, quando Jesus ordena que seus discípulos vão e façam discípulos em todas as nações. E acrescenta o autor que esta ordem envolve recrutar discípulos, ensinando-lhes tudo o que Jesus havia ensinado e falado. Então, veja aí a importância do ensino, talvez num dos mandamentos mais poderosos para a edificação do reino de Deus na terra, que é justamente o ir de fazer discípulo. Então, eu tenho que impactar pessoas, trazer pessoas para Cristo. E lá no comecinho da caminhada dessas pessoas, inclusive da nossa caminhada, o que é que precisamos? De ensino. Então, de sermos orientados, de dúvidas que eventualmente tenhamos de serem sanadas. Então, isso é muito importante para o reino de Deus. Pode passar? Isso daqui eu trabalho nas aulas, como eu disse, curso de evangelista, curso de pastor. E aí o que é que tem? Vamos trazer agora a diferença entre o ensinar e o pregar. E isso é muito importante, porque algumas pessoas não fazem essa distinção. Então vamos lá. A base disso é Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Por que está marcado esse versículo? É para dizer que se tem um nome ensinar e pregar, ou seja, Cristo estava ensinando e pregando, é porque são conceitos diferentes. Então, senão, não teria sentido no versículo ter palavras diferentes. Então, vamos lá. Na Bíblia Dake, né, eu tenho a Bíblia Dake, e na página aí, 1732, o que é que vai dizer lá no comentário da Bíblia Dake? A pregação tem como propósito chamar a atenção dos homens para a verdade, enquanto ensinar é o trabalho de tornar a verdade clara. Daí, mais uma vez, a importância da cultura do ensino na igreja local. Porque, eventualmente, numa pregação ou no contato que a gente tem com a pessoa, ela pode aceitar Jesus, né? Mas aí ela não muda de um momento para o outro. Há todo um trabalho, toda a transformação. Tanto é que Paulo, no Novo Testamento, ele vai dizer que tem pessoas que têm que começar com leite para depois, leite na fé, né? Como fossem bebês na fé, para depois conseguirem consumir alimento sólido. Então, nessa caminhada, o que é que ele precisa? Do ensino, da orientação, do esclarecimento, né, do tirar dúvidas, da importância de pessoas edificadas na fé, da importância do conhecimento bíblico, justamente para ensinar, instruir, consolidar outras pessoas na fé, de tal forma que, quando maduras, elas possam também fortalecer outras pessoas. Pode passar? E aqui uma reflexão bem interessante é que no âmbito da igreja local, o ensino deve ser desenvolvido tanto no aspecto institucional, ou seja, como igreja, né, como organização, né, como instituição, no treinamento e na capacitação. E isso, né, glória a Deus damos por isso, a igreja metodista local e também nacional, ela tem vários cursos e capacitações nesse sentido. Escola de líderes, curso de formação de evangelista, curso de formação de pastor e tantos outros. A própria escola dominical, né? E também, de igual forma, temos aqui essa instrução, né, esse ensino no aspecto familiar, que aí eu coloquei o ensino e vivência bíblica diária. Então, não é importante apenas eu ensinar, é importante também eu, né, como professor, como líder, orientar, mas também viver aquilo de forma efetiva. Porque senão quebra-se princípio, não se tem fundamento. Eu ensinar alguma coisa na minha família, ensinar alguma coisa para os meus filhos, e eles vêm a cada dia eu quebrar ou desrespeitar aquilo que eu digo para eles fazerem, né? Temos também um aspecto individual, que é buscar conhecer e viver também a palavra de Deus. Então, individualmente, aí entra a questão das disciplinas espirituais, né, da oração, da leitura da palavra, da comunhão, do jejum, de buscar ter essa intimidade com Deus. Então, eu tenho que tentar buscar conhecer e principalmente viver.
que aí o agir de Deus, as promessas de Deus vão ser realizadas de forma prática na nossa vida, né? Também, de igual forma, em pequenos grupos de estudo, e aí um exemplo disso seria o grupo de aliança. Então, nas reuniões de pequenos grupos para edificar pessoas, né, para transformar pessoas, para que essas pessoas tenham capacidade de ter autonomia na fé, bem como depois ensinar e impactar outras pessoas, isso também é importante. Então, eu trabalhei aí no aspecto familiar, no aspecto individual, no aspecto de pessoas de pequenos grupos, né? E também no aspecto comunitário. Esse aspecto comunitário pode ser dos irmãos da fé, então a reunião maior no âmbito da igreja, as sociedades no âmbito da igreja, né? Reunião de homens, né? De jovens, de casais, etc. Então um grupo maior, mas também na sociedade, na comunidade local. Então, tem eventos da igreja que eu vou trazer pessoas, convido pessoas para o culto, convido pessoas para seminários, né, e outras ações de ensino que a igreja oferece. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho que ter essa consciência da importância do ensino. Pode passar? E aí, um aspecto bem interessante é o direcionamento do objetivo do ensino cristão. Então, aí está um norte, né? A bússolazinha para a pessoa seguir, que é para dizer isso daí. Se eu for gastar energia durante o ensino, em que aspecto, que pontos eu devo gastar essa energia? Então, vamos lá. O direcionamento do objetivo do ensino cristão é estimular, motivar e orientar a pessoa para os seguintes aspectos, para os seguintes pontos, para as seguintes ações. Primeiro, para ela compreender da nossa identidade, missão e propósito em Cristo. Então, ela deve entender isso. A pessoa tem que se sentir, não ter dúvida, né? Se sentir convicta qual é a identidade dela em Cristo, qual é a missão, né? O ID, e qual o propósito, né? Da vida dela. O cristão não tem uma vida sem propósito. As escrituras vão dar direcionamento, seja da questão de identidade. Eu sou filho de Deus, né? Sou servo de Jesus Cristo, e minha missão é levar o IT a toda criatura, né? Para que isso possa impactar não só a mim, a minha casa, como minha comunidade, né? Inclusive nações. Outro, leitura e meditação da palavra como alimento espiritual. Então, a energia do esforço para direcionar, para ensinar as pessoas, é para que ela tenha autonomia para buscar a leitura da palavra, o conhecimento da palavra. Da oração, como algo simples, mas poderosamente transformador. E aí, quando eu trago que a oração é algo simples, tem uma música que a gente colocava quando minha filha Manuela era bem pequena, que dizia o seguinte, que a oração é falar com Deus, e Deus quer ouvir a nossa voz. Nessa semana, no trabalho, um colega deu para entender que ele caminhava com Cristo, em algum momento ele se afastou, e aí ele começava a dizer, ou então ele estava começando, e depois se afastou, né, da dificuldade dele na oração. E eu fui falar que a oração é falar com Deus. Fiz reflexão sobre essa música e disse, assim como você está conversando comigo agora, converse com Deus. Oi, pai, como está? Como é que estão? Eu vou falar de como eu estou passando, vou contar meus problemas, como é que está a minha vida. Vou contar também das alegrias que eu tenho. Então, assim como você conversa com um parente, com um amigo, é a mesma direcionamento em conversar com Deus, né? Pai, hoje o dia foi difícil, mas eu superei. Pai, hoje eu senti tua presença. Pai, eu queria te sentir mais forte na minha vida, me direciona. Então, tantas coisas que você pode falar como se conversasse com a pessoa, porque Ele, né, Deus é nosso Pai. O Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, né, a ação do Espírito Santo, aí que o direcionamento vai ser mais poderoso ainda. Mas tudo é simples, não é religiosidade, não é formalismo. Conversar com Deus é algo bem simples. E como diz a música, Ele quer ouvir a nossa voz, né? Outro, eu tenho que orientar a pessoa para ter um devocional diário, que é um tempo a sós com Deus. E também, trazendo o exemplo desse colega, qual era a dúvida dele? Ele disse que tinha dificuldade porque o devocional que ele estava fazendo, dizia, você agora tem 30 minutos de devocional,
Aí no segundo módulo lá, é 1 hora de devocional, de oração. E aquilo para ele era muito complexo. E eu dizia para ele que esse devocional também pode ser alguma coisa simples. Eu digo, olha, coloca 2 louvores, lê a palavra, um capítulo, né, de forma sistemática, para não pegar de forma aleatória a Bíblia. E depois, ora. Se quiser, ora nos dedos. Eu vou orar por mim, pela minha família, pela minha nação, né, pelo meu estado, pela minha cidade, por alguém que está doente. Então, eu posso fazer um rol, né? Então, eu digo, ó, coloca no papel 5 itens que te incomoda. Seja para você crescer na fé, eu quero crescer na fé, quero conhecer mais Deus. Então, coloca lá. E, de repente, quando você perceber, você já está muito poderoso na oração. O tempo vai passar rápido, porque você vai estar na presença do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas têm esse receio porque acham que é algo complexo. Na verdade, não é. E aí o papel do ensino para orientar as pessoas. Fortalecimento espiritual e crescimento pessoal nas disciplinas, que eu já comentei, né? Na leitura da palavra, na oração, no jejum, na comunhão, seja no culto, né? Seja em eventos da igreja, seja no grupo de aliança. Eu tenho que ter contato com outras pessoas. Porque aí vamos crescer junto e vamos ter um norte de direcionamento. Quando um estiver fraco, o outro vai estar ali apoiando, né? Outro, superar as pressões dos grupos e as tentações do mundo. Então, tenho que orientar as pessoas, principalmente nos tempos em que vivemos, a superar essas situações. O mundo é os prazeres, o mundo é do engano, né? De achar que a coisa é fácil, mas de repente o saldo é destrutivo. Seja espiritual, seja familiar, quantas famílias não se perderam, né, seja até da morte física. Então, eu tenho que orientar a partir de preceitos bíblicos, a partir da Bíblia, justamente como a pessoa se afasta do mal e se aprofunda cada vez mais nos caminhos do Senhor. Outro, ser um bom cristão e ser igualmente um bom cidadão, né, respeitar as leis, as autoridades, trabalhar para um mundo melhor, um mundo mais pacífico. Então, esse também é o papel do ensino. Podem passar? Continuando, também devo direcionar esforços para ganhar, consolidar e fazer frutificar almas para Cristo, né? Nesse caminho de preparar, ganhar, preparar e enviar, né? Transmitir através de palavras e atitudes a mensagem do reino de Deus. Então entra também um aspecto prático da nossa vida como cristão, seja no trabalho, na família, tantos outros lugares. A gente vai impactar pessoas pela nossa postura. Fazer o bem e abster-se de fazer o mal. Então as pessoas vão saber que somos discípulos de Cristo também por isso. Compreender a importância do sacerdócio universal do crente. E o que é isso? É que eu não preciso de um intermediador entre mim, entre a pessoa e Deus. Por quê? Porque Cristo é o único intercessor. Então, eu tenho que também orientar ele, que ele não precisa de alguém para falar por ele. Ele, cada crente, cada cristão tem um sacerdócio universal, que é justamente ele pode levar a palavra, não apenas o pastor, não apenas o líder, não apenas isso, ele pode impactar vidas. A igreja metodista, na história dela, ela foi alicerçada por leigos. Né? O metodismo se expandiu por leigos. Quem era o leigo? Era aquela pessoa que não tinha necessariamente uma função eclesiástica de pastor ou coisa do tipo, mas ele leva a palavra, ele edifica através do grupo de aliança, através de reuniões, né? E tantas outras ações, através do exemplo. Então ele nunca deve se acanhar, né? Se abster de falar da palavra de Deus para impactar vidas, inclusive com o testemunho dele. Às vezes as pessoas perguntam, e qual seria esse testemunho? Mostre o que você era antes de Cristo e como sua vida mudou depois de Cristo. Seja de forma, no aspecto familiar, no aspecto individual, espiritual. Então, seu exemplo de vida já vai impactar as pessoas. Outro, fortalecer o senso de pertencimento, porque muitos não se aprofundam espiritualmente, né, na igreja, e entra e sai que ele nem sabe sequer quais são as doutrinas da igreja, quais são os alicerces bíblicos, né, daquela igreja, né? Por que eu digo isso? Porque
temos, por exemplo, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, Igreja Metodista e tantas outras igrejas. Então, assim, e qual a diferença entre elas? Embora a base de todas seja a Bíblia, né? Mas tem um aspecto local, tem um aspecto específico daquela denominação. E nem isso eu conheço, por isso tantas pessoas rodam e não param em igreja nenhuma. Então, a observação que eu faço é que, além dessas observações, cabe os seguintes aspectos, né, que a gente pode acrescentar com relação ao ensino. Pode passar? Primeiro, letra A, evitar questões polêmicas e infrutíferas. Então, o que é que vai dizer 2 Timóteo 2:22? E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas contenda. Então, no momento do ensino, de edificar, de esclarecer pessoas, né, na fé, fortalecer, eu vou tirar tudo aquilo que não acrescenta, né, questões infrutíferas, falar do sexo dos anjos, né, como diz o ditado popular, é gastar energia com aquilo. Eu tenho que ensinar a pessoa a ter santidade, a buscar a Deus, a ler a palavra, a orar, a afastar-se do mal, a se aprofundar nas coisas de Deus. É nisso que eu devo gastar energia. Timóteo 3:9 vai dizer: evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdia, discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são inúteis e sem valor. Também 2 Timóteo, 2:14 vai dizer: continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca das teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Então, aí é só para a gente refletir que gastar energia com coisa que não edifica só vai afastar, né? Só vai derrubar pessoas em vez de edificar. Pode passar? O outro aspecto é ensinar sempre com amor e mansidão, de forma desarmada, né? Sem contenda, sem discussões infrutíferas, sem polêmicas desnecessárias. Tanto quem ensina, como para quem recebe o ensino, ele deve ter um coração desarmado. Para não ter contenda, para não ter discussões tolas que vão afastar as pessoas em vez de unir. Então, devemos ter um coração ensinável para receber o ensino, como devemos ter um coração quebrantado também para repassar o ensino. De forma bem concreta, repassar o amor de Cristo nas lições, nas orientações. Então, 2 Timóteo 2:25-26 vai dizer: deve corrigir com mansidão o que se lhe opõe, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou, no fazerem a sua vontade. Então, muita gente está perdida, e aí entra o aspecto espiritual e de entendimento, porque está na cilada do diabo, está na cilada do mundo, de tantas ideologias que o mundo aí repassa, através da mídia, através de pessoas e tantos outros locais. Então, eu tenho que acordar para isso as pessoas, mas dessa forma, né, como diz aí 2 Timóteo. E aí uma reflexão de John Stott, né, ele vai dizer assim: no essencial, unidade; no não essencial, flexibilidade; e em todas as coisas, amor. Então, eventualmente, vamos ter divergência de ponto de vista, mas no essencial, na palavra de Cristo, no direcionamento, nos preceitos, aí eu tenho que ter essa unidade, né? Pode passar? Aqui eu sempre coloco atenção, porque é um tema ou um tópico bem importante para aquela lição que estamos dando. Então, pode passar? E vamos trabalhar aqui o perfil de um bom professor. Qual seria essa primeira reflexão? É que não há educação sem diálogo, sem linguagem acessível, sem valorização de quem ensina e de quem aprende, e sem um conteúdo que atenda à necessidade e transforme biblicamente o comportamento das pessoas, das famílias, da sociedade, da nossa própria nação. Então, a gente tem que ter essa reflexão em mente, né? De atentar para esses aspectos que a gente acabou de falar aí nessa reflexão. E aí agora, uma reflexão também no sentido do perfil do bom professor,
contra, né, a oposição ao perfil de um professor ruim ou então ineficiente. Eu vou falar sobre o professor bom, que é justamente o oposto disso, é o professor ruim ou ineficiente. Então vamos lá. O professor bom, ele ensina de forma simples e prática, seja para o entendimento, seja a forma prática para que a pessoa traga aquilo para a sua vivência. Ela tem que ter situações práticas. Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Outro, busca viver aquilo que ensina e dessa forma torna-se referência. Então, por isso que muitas pessoas são referências, mas outras não são, justamente porque há esse distanciamento entre o que ele fala e entre o que ele vive. 3, respeita as características, o perfil de cada pessoa. Então, cada pessoa tem seu perfil. Tem gente que é extrovertida, falante, tem gente que é mais racional, outras são mais emotivas, né? Outras têm habilidade de interagir com pessoas, outras não. E cada pessoa tem seu perfil. E eu tenho que saber o perfil correto de trabalhar com aquelas pessoas. Imagine uma pessoa bem tímida, que de repente eu queira que ela faça uma pregação. Ela vai se sentir insegura e pode até se afastar. Então, para essas pessoas, eu começo a trabalhar de forma bem calma. Outras têm uma rapidez no aprendizado, têm uma rapidez em tantas outras habilidades. Uma pessoa tem habilidade no cantar, outra vai ter habilidade na oratória de falar, de levar a palavra, outra vai ter habilidade em ações sociais na igreja. Então, eu tenho que respeitar o perfil de cada pessoa, né, tirando delas o melhor, né, para o reino de Deus. Outro, acolhe e acalma. Então, muitas vezes vão chegar pessoas inquietas, com dúvidas, emocionalmente, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, né? Então, para outras pessoas, aquilo ali seria simples, mas para aquelas pessoas não são. Então, qual o meu papel? A partir do perfil das pessoas, acalmar, acolher e acalmar, né? Esse é um perfil também de quando estamos ensinando. Pode passar? Outro, o bom professor, ele não sobrecarrega os seus orientandos com cargas pessoais. O que é que ocorre em algumas situações? Eu sou amargurado com uma coisa, e seja numa pregação, seja numa aula ensinando, seja num grupo de aliança, seja na minha família, seja com pessoas, de alguma forma eu vou estar sempre trazendo, descarregando aquela minha mágoa, aquela minha frustração, jogando para pessoas um peso, uma deficiência que é minha. Por isso a importância da maturidade. Eu tenho que trabalhar as coisas em mim justamente para trabalhar outras pessoas. E quão bom é quando a gente supera isso, porque ao superar isso, eu posso orientar melhor outras pessoas. Imagine uma pessoa que tenha problema com perdão, então um coração cheio de mágoa. Quando ela deixar o Espírito Santo trabalhar ela, e ela for trabalhar outras pessoas, ela tem até testemunhos e várias outras orientações da forma como ela conseguiu superar aquilo. Então veja o quanto isso é edificante. Se a pessoa não supera, ela vai trazer cargas para as pessoas que ela está ensinando. Outro, ela orienta e direciona. Então, um bom professor faz isso. Utiliza estratégia que potencializa o crescimento da pessoa em Cristo, respeitando o tempo de crescimento e a maturidade de cada um. Então, o perfil de cada um, o tempo de crescer. Então, a pessoa, ela tem, assim, um tempo para crescer na fé. Não adianta uma pessoa recém-convertida jogar tanta carga ou tantas situações que ela não entende que no final ela vai acabar abandonando. Ou então vai ser uma pessoa frustrada, né, que no final redunda no não crescimento, né, nos caminhos do Senhor. Outro, compreender que o Espírito Santo é quem convence as pessoas. Então, o bom professor vai repassar, ele tem esse entendimento e também repassa isso para as pessoas, né? Tem Cristo como principal referência de liderança e ensino. Então, Cristo foi o maior líder, tanto é que ele impactou o mundo. Então, ele é a nossa referência, seja no ensino, seja na liderança, no amor, né? Porque ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é Deus, né? Então, pode passar. Aqui, já caminhando para o final, orientações práticas a ser observadas. Então, no ensino, eu tenho que fazer algumas observações nessa cultura de ensino na igreja. E isso vale para a parte institucional,
como professor da escola dominical, como professor da escola de líderes e etc., seja para a reunião lá do meu grupo de aliança, seja uma reunião com meus vizinhos, num dia que eles, né, que alguém se interessou em ouvir a palavra de Deus, alguma coisa do tipo. Então, seja na minha própria família, né, ali no lar mesmo. Então, algumas observações. Pontualidade. Então, se eu marquei com as pessoas, eu tenho que ser pontual. Senão já começa assim, com o pé esquerdo, já começa errado, né, porque elas vão sentir que talvez eu não tenha muito compromisso. Disse que estava interessado por elas, pelos problemas dela, pela vida dela, de levar a palavra, mas aí eu chego atrasado. Eventualmente pode ter algum problema, mas não deve ser alguma coisa rotineira na vida da pessoa. Temos como metodista respeitar a pontualidade. Outra coisa é ter zelo, né? Se eu disse que ia levar a palavra e tinha um tema que as pessoas pediram, ou mesmo que eu vá levar esse tema, tenha zelo em preparar esse tema. Né? Não coisa muito rebuscada, né? Exagerada. Coloca ali uns 3 tópicos no celular ou numa folha de papel e ali vai trabalhando. Tem que ter, no mínimo, um planejamento. Né? Mesmo que o agir de Deus seja poderoso ali. É Deus que vai agir, é o Espírito Santo que vai convencer. Mas organizar, isso não afasta, isso não é oposto à questão da organização e do zelo. Gestão do tempo, conforme a atividade for realizada. Então, se eu me comprometi em levar a palavra no grupo de aliança, eu não posso passar 2 horas levando a palavra, falando só daquilo. Então, assim, tem que ter um planejamento. As pessoas têm planejamento da vida delas. Dependendo do horário, não posso terminar muito tarde. Então, mas se o Espírito Santo está agindo ali, aí, se precisar, fica o tempo necessário, porque eu estou edificando as pessoas. Mas isso não abre portas para desorganização, para minha falta de organização. Postura na condução da atividade, não deixando que o momento, né, se perca em debates infrutíferos ou em discussões que não acrescentem nada, né? Adequa a linguagem utilizada na atividade à realidade cognitiva, né, o entendimento, né, eu falo ali alunos, mas pode ser as pessoas que eu estou trabalhando, as pessoas que eu estou ensinando. Então vai depender da faixa etária, se é para o jovem, se é para uma pessoa mais madura, se é para crianças, se é para meus filhos pequenos. Então tudo eu tenho que fazer essa adequação, né? E aí nisso eu vou buscar até uma Bíblia infantil, se for o caso, ou versões, né, várias versões da Bíblia para eu trabalhar aquilo. Outro, valorize a dúvida e a curiosidade, pois são pontos de partida para o conhecimento e dinamicidade do desenvolvimento daquela atividade de ensino que eu estou realizando. Pode passar? Busque o estilo mais adequado para a realização da atividade. Olha, eu tenho que entender se nessa atividade é melhor falar, é interessante eu fazer uma dinâmica, dinâmica de grupo, eu vou trabalhar música, nós vamos cantar com voz e violão, nós vamos ver vídeos, ou nós vamos assistir um filme sobre aquele tema. Então, você que vai fazer essa adequação com relação ao público, com relação ao local. Eu vou no local que não tem, e aí eu tenho que me precaver. Tem tomada, eu vou botar um PowerPoint, tem iluminação, ou eu vou levar um vídeo, mas aí se faltar internet, se lá a TV não estiver funcionando, então eu tenho que ter toda essa capacidade de me adequar à realidade, às pessoas e ao local. Por último, o alcance do propósito. Eu tenho que ter em mente que a prioridade principal é o ensino e a aprendizagem, o entendimento, de sanar a dúvida das pessoas, e não apenas simplesmente cumprir a atividade. Pronto, eu fiz, um exemplo, realizei a pregação na igreja, ou ensino, ou então no grupo de alianças eu levei a palavra, mas as pessoas tinham dúvida, mas eu disse, não, aqui o importante é eu levar a palavra, o tempo acabou. Não é. Então, o importante não é só cumprir aquela tarefa. O importante e o principal aqui, e aí o nosso tema da aula de hoje, é a cultura principalmente relacionada ao ensino e à aprendizagem. Então, eu tenho que sanar dúvidas. Se ficar muito tarde, depois eu trato com aquela pessoa por telefone, ou numa outra reunião, num outro encontro, ou no próximo encontro do grupo de alianças, né? Mas o importante sempre é que a pessoa sane a dúvida e não só cumprir um roteiro, uma atividade em si.
Pode passar? E aí, estratégia de ensino, algumas sugestões. E aqui eu quis ser bem abrangente, né, dentro da nossa realidade, até da nossa realidade local. Então, no grupo de aliança, quais são as sugestões ou as estratégias? Primeiro, pode ser utilizar o material disponibilizado pela igreja, inclusive material da escola dominical, né, que há toda uma dedicação em produzir o material, está gravado e salvo na internet. Então, material muito bom, né, bons professores. Então, você pode usar esse tema, né, durante a semana, lá no grupo de aliança. Né? Também eu posso adotar a leitura, né, literaturas edificantes, livros específicos sobre a oração, sobre crescimento na fé, ou então o tema que for mais pertinente. Né? Posso adotar devocionais específicos, por exemplo, se eu trabalho com casais, adote devocionais de casais. Não, eu trabalho com jovens, tem devocionais para jovens. E assim vai. Né? Então, a depender da necessidade específica do grupo, você vai trabalhando. Outro, e se for o ensino bíblico na família, né? E aí eu trago um exemplo prático, né? Tem eu, minha esposa e meus 2 filhos, né? Manuela e o Jonatas, né? A Manuela de 9 e o Jonatas de 5. Então, como é que a gente faz para ensinar eles na palavra, em casa? Então, adotar uma rotina de ensino bíblico na oração. Então, sempre quando a gente vai dormir, eles todos oram e eles têm que orar. Leitura bíblica, ou eu oro a Bíblia, né, do adulto, a Bíblia normal, e traduzo, coloco na linguagem que eles entendam, né? Ou tem a Bíblia da criança, o Jonatas lê a dele, a Manuela lê a dela, né? Às vezes o Jonatas quer até ousar e ler a Bíblia do adulto, né? E aí ele pergunta a palavra que não entende, e aí eu digo para ele. Então, eu tenho que ter essa metodologia, né? Essa rotina em casa, né? E o principal, além dos preceitos bíblicos, eu tenho que ensinar de forma prática. Como é que se aplica aquilo na vida prática deles, seja em casa, seja no colégio, seja com outras pessoas, né? Então, em vez de dizer, isso é feio, aí eu acrescento. Isso desagrada a Deus, isso não foi. A Bíblia ensina isso, a gente deve seguir esses preceitos, né? Recitação de versículos. Então, a gente também trabalha muito isso lá com nossos filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Né? E tem tantos outros preceitos sobre mentira, sobre não mentir. Outros preceitos sobre dormir. Né? Sobre Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele sempre vai estar com a gente. Então, os preceitos bíblicos mais edificantes, eu vou trabalhando com eles. Então, lá a gente recita por noite de 5 a 7 versículos edificantes na fé. Então eu posso trabalhar isso com meus filhos, né? E o adulto também aprende com isso. Outro, como eu disse, recitação de versículos essenciais, ouvir louvores, assistir a vídeos edificantes. E aqui no contexto infantil da criança, tem as 3 palavrinhas, várias músicas das 3 palavrinhas. Tem missão harpa, sobre aqueles cânticos, né, da harpa bem antigos e bem edificantes. Temos o cross, né, que também é um vídeo, né, músicas infantis, mas direcionado à criança recitar, para ela entender, memorizar vários versículos edificantes da Bíblia. E por último aí, crescimento individual. Então, a minha sugestão, a minha estratégia para o crescimento individual, com relação ao ensino, participar de cursos e capacitações da igreja. Assistir a escola dominical, que agora é online, fica gravada, mesmo que no domingo de manhã você tenha alguma situação que lhe impossibilite de assistir, pode assistir durante a semana, lá com seu grupo de aliança, né? Pode assistir mais tarde, até com calma, né? E também a escola de líderes, o curso de formação de evangelista, curso de formação de pastor e etc. Então, é muito importante, individualmente, seja familiar, ou seja no grupo de aliança, essas estratégias de ensino. Pode passar? E aí as considerações finais, para finalizarmos de vez. Pode passar? Tem uma reflexão do livro muito bom, que adotamos anos atrás aqui na igreja, na indicação do pastor Emanuel,
livro 21 Dias, Mudando a Sua Dieta, que é do Pedro Estrela e do Fábio Vilela. E o que é a reflexão muito importante que ele vai trazer? Não somos nós mesmos que nos transformamos, e ninguém é capaz de mudar o outro. Nenhum pastor ou líder tem a capacidade de transformar a vida de alguém. Na realidade, eles são pessoas importantes em nossas vidas, pois são eles que irão nos ensinar a sermos guiados pelo Espírito Santo e ouvir a sua voz. Contudo, o que nos muda realmente é a palavra e o Espírito. Nós aprendemos com as pessoas, mas elas não têm poder de mudar nossas vidas. Então, entra a questão evolutiva. Se eu quiser verdadeiramente ser transformado, eu vou ser, e deixar o Espírito Santo me transformar, eu vou ser transformado. Se não, eu posso assistir 1000 cultos, posso fazer mil treinamentos de capacitação. Se minha vida não tiver, meu coração não estiver disposto a isso, dificilmente vai ocorrer uma transformação verdadeira. Então, pode passar? E aqui a reflexão final de vez, para encerrarmos, é a importância do direcionamento de Deus no ensino cristão, no ensinar, no esclarecer. Então, o que é que vai dizer John Wesley? Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Donald English, o que é que ele vai dizer? O tipo de vida que vivemos é um reflexo perfeito da nossa condição espiritual. E por último, um devocional Pão Diário trouxe uma reflexão bem interessante. Trabalhe, ou seja, haja, realize, como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Então, a oração e a ação somadas, seja no seu agir, de você não ficar parado, mas quando agir, ter o direcionamento de Deus. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer, né, neste domingo. Espero que tenha tocado, te despertado para a importância do ensino aqui na nossa comunidade local, na nossa igreja, seja institucionalmente, seja na sua família, seja através de você mesmo, seja para mudar a nossa nação. Então, uma semana abençoada a todos, e acompanhe nosso culto, hoje à noite, venha para a igreja, porque congregar também é uma disciplina espiritual. Deus abençoe a todos.